Abra aí a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Livro das Crônicas dos Reis de Israel. No segundo livro, capítulo 7, versículo de número 14. Glória a Deus, nós vamos nessa noite fazermos essa importante reflexão, estudo da palavra de Deus. Vamos ler com alegria esse versículo 14. Eu sugestiono a você que grife esse versículo aí na sua Bíblia. Olha só o que ele diz: e se o meu povo, que chamar pelo meu nome, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Glórias a Deus por essa palavra profética. Qual é o contexto desse versículo? Salomão, servo do Senhor, que sucedeu o grande rei Davi, ele precisava de orientação da parte de Deus. Seria muito fácil ele buscar os seus conselheiros. Ele tinha gente experiente que ajudou seu pai Davi. Ele poderia buscar os pastores de Israel, sacerdotes levitas, o sumo sacerdote de Israel, para orientá-lo. Ele poderia. Ele poderia pedir conselho para os técnicos que faziam a gestão da nação. Mas ele foi orar a Deus. Foi pedir para o Senhor direção. Foi pedir para o Senhor sabedoria. E o Senhor apareceu em sonhos para ele. Porque Deus, irmão, fala de muitas maneiras. Fala através de sonhos. Fala através da natureza. Porque o Salmo de número 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus trabalha de muitas maneiras, de muitas formas. É o que nós chamamos da multiforma, operação da graça de Deus. E ele orou, e Deus apareceu em sonhos noturnos a ele, e perguntou para ele: Salomão, o que você quer que eu vou te dar? Irmão, o espírito capitalista que opera hoje nesse mundo, as pessoas iam pedir terreno, carro novo, iam pedir propriedade, riqueza. É isso, porque é isso que o mundo quer hoje. O mundo quer bens materiais. As pessoas são medidas e mensuradas pelo que elas têm, não pelo que elas são, pelos que ela tem. Esse é o espírito do mundo. Então Salomão, que viveu numa época diferente da nossa, mas que tinha o mesmo princípio, as pessoas queriam bens materiais. Então Deus perguntou: o que você quer? Eu vou te dar. E ele fez uma oração muito simples. Ele falou: Senhor, o seu povo é um povo grande, é um povo sábio, eu preciso de sabedoria. Glória a Deus. Como tem sido a sua oração ultimamente? O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido coisas espirituais, coisas perenes, coisas eternas, ou você tem pedido coisas materiais, coisas efêmeras, coisas que são só para satisfazerem o seu bem-estar pessoal e carnal? O que você tem pedido para o Senhor? Salomão nos dá uma lição, irmãos. Ele pediu sabedoria, sendo que ele podia pedir qualquer outra coisa. Ele podia ter pedido poder sobre os seus inimigos, podia ter pedido uma sabedoria política para ele fazer uma boa gestão, no sentido apenas técnico. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido para Deus que ele tivesse o maior exército, porque no mundo antigo, quanto maior o seu exército, mais poderio você tinha. Não, ele foi pedir sabedoria, e Deus concedeu para ele. Mas, irmãos, ele vai construir o grande templo para Deus. Deus nunca pediu um templo fixo. O templo de Deus era o tabernáculo. Deus tabernaculava no meio do povo.
Então era o tabernáculo que se adorava a Deus. O que tinha no tabernáculo? Era apenas uma construção de uma tenda de couro. Havia uma divisão, uma cortina, havia um local santo onde entravam os sacerdotes e havia um local reservado, Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. No local santo ficava a mesa com os pães da proposição, ficava o candelabro, o altar de incenso e no Santo dos Santos a Arca da Aliança. Ninguém entrava no templo. Nenhum ser humano que não fosse da tribo de Levi não entrava no templo. Então as pessoas ficavam no pátio do templo. No grande pátio ficava o povo israelita e havia uma separação, uma parede onde ficavam as mulheres, por isso o nome Pátio das Mulheres, uma outra separação onde ficavam os gentios, os que não eram israelitas, chamado de Pátio dos Gentios. Então era tudo segregado e dividido. E só os sacerdotes levitas entravam no local santo, e no local santo do santo, ou mais sagrado dos sagrados, só entrava o sumo sacerdote uma única vez ao ano, no dia da expiação, conforme Levítico 17. Ou então, o dia do Yom Kippur no hebraico. Yom é dia em hebraico. Kippur, expiação ou perdão, o dia do perdão, uma única vez ao ano. Assim era o culto do Antigo Testamento. E o rei Davi propôs no seu coração fazer um tabernáculo fixo. Ele não queria ver a arca do Senhor cada vez em um local, mas Deus não permitiu, mas permitiu que seu filho Salomão fizesse. É aí que vem a eleição de Jerusalém. É aí que Jerusalém torna-se uma cidade santificadora, porque na pequena Jerusalém, uma cidade lá aninhada nas montanhas da Judéia, no deserto da Judéia, da menor tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim. Jerusalém não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. Uma cidade que não tem nenhuma importância estratégica militarmente, nenhuma importância estratégica comercialmente, nenhuma importância estratégia de nada. Mas Deus elegeu aquela cidade, porque Deus escolhe o que é improvável, irmão. Sabe, todas as vezes que as pessoas subestimam, mas Deus faz essa obra. Escolheu Jerusalém, uma cidadinha. E aí, lá foi construído no Monte Moriá, esse grande edifício por Salomão. Jerusalém estava no Monte Sião. Era um campo de futebol a cidade. Na época do rei Davi, não era maior do que um campo de futebol, aninhada nas montanhas, ali, especificamente no Monte Sião, onde estava o palácio do rei Davi. Então, o rei Salomão, ele vai planar, vai ligar a montanha do Monte Sião com o Monte Moriá, e no Monte Moriá ele vai construir o templo dedicado a Deus. Quando ele terminou de construir esse templo, quando foi consagrado esse templo ao Senhor, a glória do Senhor desceu sobre o templo. Isso nós chamamos na língua hebraica de Shekinah. Essa palavra Shekinah não tem no Antigo Testamento. Isso é uma palavra hebraica que não tem na Bíblia, mas significa presença de Deus. O significado da palavra Shekinah. Mas cuidado, Shekinah não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu já vi irmãos falando, receba aí o Shekinah. Receba o Shekinah? De onde que tirou isso? Não, irmão. O Shekinah é apenas a ideia da presença. E é uma palavra que nem está na Bíblia. Está presente na literatura judaica, significa a presença de Deus, mas só isso, a presença de Deus. E de fato, a glória de Deus encheu o templo. E é exatamente nesse contexto que Deus aparece a segunda vez a Salomão e começa a falar a respeito dessa casa. E se você ler aí o capítulo 7, versículo 11, olha só o que diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí vem o contexto do versículo que eu li. Se o meu povo, glória a Deus. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa na aplicação da minha vida agora. Tem muitas pessoas que querem uma vida abençoada, certo? Desejam algo bom, saudável, querem um casamento abençoado, querem um bom emprego, tá bom, tá tudo certo, mas não é atento para a palavra. Você quer que Deus ouça a sua oração e honre a sua fé? Olha aqui a receita de 2º livro de Crônicas, das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14. Por isso que eu pedi para você grifar. Se o meu povo é condicional, se, não é? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, oh glória a Deus, nós somos o povo de Deus, nós clamamos pelo nome do Senhor. Então vem aqui a palavra de Deus. Deus revelou isso diretamente para o rei Salomão. E nessa terça-feira, a última terça-feira do mês de abril, Deus está falando comigo, está falando com você que deixou seu conforto do lar e veio com o coração aberto para receber uma palavra profética de cura, de edificação, de mudança, de transformação. Ouça a palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, glória a Deus, quebra toda a prepotência, toda a vaidade, toda a concupiscência da carne, toda a vaidade humana, desfaça toda a obra da carne. Deus nos chama para humilharmos diante da tua santidade, da sua glória e do seu poder. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, glória a Deus. Jesus em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurado os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado as pessoas humildes. Irmão, a humildade é a base de qualquer relacionamento. Vou dar um exemplo. Nós vamos começar aqui na próxima quinta-feira, feriado, dia 1º de maio. Eu vou estar aqui, se Deus permitir, para ministrar uma palavra de família. Traga a sua família. Os casais devem estar aqui na quinta-feira, porque eu vou dar uma palavra sobre família. E a base de qualquer relacionamento é a humildade. Irmão, você casa com uma pessoa, você está apaixonado. É Deus que fez isso. Você não vê defeito. Eu lembro do meu tio, ele estudou 40 anos para ser sacerdote católico. Então ele, um homem culto. Só que ele entrou numa igreja lá em Jundiaí, na Vila Hortolândia, onde minha mãe congregava. Ele foi, minha mãe convidou ele, ele foi. E ele estava lá, uma irmã do ciclo de oração começou a falar língua estranha na hora do culto. E a hora que terminou o culto, ele procurou minha mãe e falou: ô Maria, aquela irmã lá, ela fala latim, né? Não, imagina, essa irmã semi-analfabeta, tadinha, ela estava falando língua estranha. Falou: não, ela falou latim, eu vou falar com ela. Porque, irmão, o Espírito Santo revelou para ela. Ela falou língua estranha, mas ele entendeu em latim. E ele estudava latim, porque ele era sacerdote. Aí foi lá e falou para a irmã. Falou: irmã, não sabia que a senhora falava latim. Ele não se contentou, minha mãe falou para ele, mas ele foi lá. Não, irmã, a senhora fala latim. A irmã falou: eu não, irmão, que isso? Nem estou sabendo o que o senhor está falando. Ela nem tinha noção do que ela estava falando. É a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2, irmãos. As pessoas entendiam na sua própria língua, mas não pensa que elas estavam falando na língua. Elas estavam falando língua estranha. Mas cada um interpreta. Como eu provo isso para você? Porque os judeus de Jerusalém sabiam as outras línguas. Eles sabiam, eles conheciam. Jerusalém todo ano subia milhares de pessoas de todas as nações. Eles conheciam línguas humanas. Só que os crentes estavam falando língua estranha. As pessoas entendiam na sua própria língua, porque o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concedesse que falasse, era a operação do Espírito Santo. E como eu provo para você que os próprios judeus de Jerusalém não entenderam assim? Porque os judeus acharam que eles estavam bêbados. Falou: onde se viu, meio-dia tudo bêbado, aí falando
porque eles estão falando língua estranha. Só entendia as nações, porque o Espírito Santo revelava. Mas não é que a pessoa estava falando em outra língua. Então, irmãos, ele ficou tão abalado com aquilo que ele aceitou a Jesus e virou um crente abençoado na causa de Deus até o final da vida dele. Mas ele já tinha uma idade avançada, e como ele tinha feito aquele voto de celibato, e aí agora ele era crente, ele resolveu casar. Mas não aparecia uma irmãzinha para casar com ele, né? Até que ele encontrou uma, no ponto de ônibus, irmão. O negócio era tão complicado que um amigo meu que trabalhava comigo falou: nossa, Alberto, eu vi o seu tio com a sua avó lá no ponto de ônibus. Não era, era a futura mulher dele. Só para você ter uma ideia, a situação. E minha mãe, preocupada, chamou ele e falou: Cido, o nome dele era Benedito Aparecido de Moraes. Falou: Cido, ô meu irmão, você não precisa disso, é um homem autônomo. Agora você vai se envolver com uma coisa dessa, você vai ter muitas lutas. Sabe o que ele falou para minha mãe? Maria, sem luta a gente não tem vitória. Olha que coisa linda, irmão. É o homem apaixonado. É a pessoa apaixonada, ele só vê bênção. Mas depois que casa, e aparecem as expressões culturais diferentes. É natural, você foi criado de uma maneira, seu esposo foi criado de outra. E começa a ver então, obviamente, os conflitos e os problemas do casamento não são os conflitos culturais. Não são isso, irmãos. Tá? Porque isso, se você dominar a cultura, está resolvido. Aliás, 50% a 70% dos conflitos que nós temos no nosso casamento tem a ver com cultura. Não tem nada a ver com amor. Então vigie, domine a cultura, entenda a cultura do seu cônjuge, para você não ter conflitos desnecessários. E, irmãos, olha que interessante. Quando a pessoa tem humildade no coração, ele consegue entender isso. Que a pessoa, meu cônjuge foi criado diferente. O exemplo que eu sempre dou, a irmã Renata, o pai dela era militar. Tem a mãe dela, Fernanda, a irmã dela e a Adriana. Não tinha, o pai dela era o militar, mas não tiveram irmão. Eu, na minha casa, meu pai, minha mãe, eu tive 3 irmãs e mais 3 irmãos, uma família de 7. Então eu venho de uma outra cultura. A irmã Renata vem de outra. Como que eu não vou ter a humildade para respeitar e entender a cultura dela, irmão? Claro que é natural. Então, venha na próxima quinta-feira que nós vamos trabalhar esses assuntos para os irmãos compreenderem e melhorarem o seu relacionamento com a graça de Deus. Mas a palavra está aqui, ó, se humilhar. Você precisa ser mais humilde, irmão. Por que você acha que só você está certo? Só o que você faz está certo. Só quando você fala está certo. Pode parar com isso. Nós precisamos ter mais humildade. E o Senhor fala: se o meu povo que chama pelo meu nome, não é qualquer pessoa, é o meu povo que chama pelo meu nome. Se esse irmão, se essa irmã se humilhar, olha a segunda palavra aqui, orar. Quantas pessoas já não estão orando mais, irmão? Tomam atitudes precipitadas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, comigo é assim. Para com isso, irmão. Olha o que Jesus falou: entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração para o Senhor, e o Senhor ouvirá do céu o seu clamor e enviará a resposta para a tua causa, para o seu problema. Não existe problema que possa substituir o poder e a glória de Deus. Orar, você precisa orar mais, irmão. Todo dia você tem que orar, clamar, seja lá no seu carro, dirigindo para o seu emprego, esteja orando. Paulo fala: orai sem cessar. Orando todo o tempo, pedindo graça para Deus, pedindo estratégia para Deus, pedindo humildade para Deus, pedindo para Deus aumentar a sua fé, pedindo para Deus te dar estratégia, te dar visão. Orai. Humilhar e orai. Podia estar a oração primeiro, mas a ordem aqui é: primeiro você vai ter que se humilhar. Até porque quando você humilha, você vai orar diferente. Quando você tem esse espírito de humildade, você ora diferente. Então, ele põe essa ordem: o meu povo
humilhar e orar, buscar a minha face. Irmão, você tem que ter prazer de cultuar ao Senhor. Você tem que ter desejo de estar na presença do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Eu fico impressionado, irmão. Pessoas falam, já fui no culto ontem, não vou mais. Sabe, como se fosse uma obrigação, já cumpri minha obrigação. Não entendeu nada, não tem vida com Deus. Você tem que ter prazer. Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ser bênção, alegria. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Tenha esse sentimento, buscar a minha face. Agora, olha a seriedade do assunto. Eu tenho que humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a minha face, mas eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Pare de ter pecadinho de estimação no seu coração. Você acha que você está enganando o pastor, cometendo atrocidades, pecados, abominação, sabe que está errado, mas continua no pecado, por influência de alguém, ou por algum tipo de relacionamento inadequado. Você sabe que é pecaminoso, você sabe, Deus tem falado para essa atitude, mas continua na prática pecaminosa. Então eu tenho que humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face de Deus, mas eu tenho também que se converter de práticas inadequadas. Você tem que fazer essa reflexão, irmão. Nós não estamos brincando de cristão, isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja, corpo de Cristo. E a função nossa é ajudar os irmãos a entrarem no reino de Deus, entrarem na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você tem que ter desejo. Deixa as coisas erradas. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Eu estava hoje de manhã lá na Secretaria de Gestão e Controle, conversando com o Dr. Márcio, que é o nosso Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio é o diretor do controle interno da nossa secretaria, é um dos órgãos mais importantes da nossa secretaria. Eu estava conversando com ele, e nisso chegou uma pessoa muito querida nossa, e ele falou na lata para mim: você vê, pastor, eu menti, mas acho que Deus me perdoou. Aí, que fraqueza. Falou 3 vezes, você vê, irmão, eu menti. A pessoa está perdendo a noção, irmãos. Acha que pode mentir, acha que pode beber bebidas inadequadas, que só trazem dano ao seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Acha que pode. Irmão, crente em Jesus não gosta de ficar nem em ambiente de pessoas que fumam. Esse ambiente é prejudicial. Você sabe que a pessoa que não fuma, se ficar num ambiente que fuma, sofre mais danos colaterais do que o próprio fumante. Porque o fumante já está condenado, coitado. Ele está destruindo o templo do Espírito Santo. Está maculando o corpo que Jesus lavou com o seu próprio sangue. Agora, o coitado que está ali do lado, está sendo contaminado, irmão. Quer dizer, eu nem fico em ambiente assim. Eu saio. Estava uma vez com a minha família no ambiente, a pessoa começou a fumar. Falei, bom, como diz o ditado, os incomodados que se mudam, né? Levantei e saí fora. Eu não vou ficar em ambiente profano. Agora, como que a pessoa tem prazer de ficar num ambiente de escarnecedores, ambiente químico, pesado, onde pode haver operação de Satanás? Que é isso, irmão? Você é de Deus. Você foi comprado por bom preço. Glorificai a Deus no seu corpo, o qual pertence a Deus. O seu corpo. Esse seu corpo aí é de Jesus. Jesus comprou esse seu corpo com o seu próprio sangue. Então você é de Jesus. Não profane o seu corpo. E olha que a palavra de Deus diz: converter dos seus maus caminhos. Converter. Precisa converter, irmão. Precisa pedir para Jesus mudar. Irmão, todo dia eu acordo e oro: Jesus, me ajuda. Me ajuda a ser um pastor melhor para os irmãos aqui na Assembleia de Deus do Jardim Nova Europa. Jesus, me ajuda a ser um marido melhor para a irmã Renata.
Jesus, me ajuda a ser um pai melhor para Yasmin e para Laila. Me ajuda a ser um amigo melhor para o Cleiton, para o Felipe, para o Marquinho, para os irmãos daqui. Me ajuda a ser um irmão melhor. Você tem que pedir, irmão. Você não pode ficar estagnado. Eu sou assim mesmo. Que é isso, irmão? Levanta. Levanta, tu que dormes. Tenha desejo. Se você não é batizado no Espírito Santo, peça para Jesus te batizar, te dar poder, te dar graça, para Jesus te curar, para Jesus fazer um rebuliço na sua vida, para você ser bênção na vida da sua família, para você ser bênção onde você estiver. Aonde você colocar a sua mão, a boa mão de Deus estará lhe honrando você, confirmando os seus passos, porque esses são os passos de uma pessoa justa. Então, se converta. Converta dos seus maus caminhos. Então veja que interessante. Ele diz assim: se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos. Isso é uma das coisas mais intrigantes que existe e ao mesmo tempo uma das coisas, irmãos, mais perturbadoras. Porque como que uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, que derramou seu próprio sangue por você, continua em práticas pecaminosas, se envolvendo com pessoas que não te ajudam em nada, que só te puxa para baixo, para as regiões inferiores? Irmão, se associe com gente cheia do Espírito Santo. Viu, irmão? Não vá atrás de gente que só puxa para o abismo. Busque apoio em pessoas que oram por você, que querem o teu bem, que te convidam para vir para a casa do Senhor. Então tenha uma postura, se converta dos seus caminhos. Então, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a tua face, se eu me converter dos meus caminhos, olha só a palavra que traz conforto para o meu coração e para o teu. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eu ouvirei. Hoje nós estávamos orando aqui, irmão. Eu estava orando aqui e naquela oração eu senti a presença de Deus. Eu falei: Deus está ouvindo a oração da igreja. Que coisa maravilhosa. Eu ouvirei as suas orações dos céus. Eu perdoarei, eu não lembrarei mais aquele ato errado que você fez, aquela decisão errada que você tomou, aquela postura inadequada. Eu esquecerei, eu perdoarei. Você está perdoado. E eu vou te sarar. O Senhor cura a sua alma, o Senhor cura o seu corpo, o Senhor cura as suas feridas. É o bálsamo de Gileade sendo derramado sobre a igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. Olha que coisa linda que está aqui na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 29, verso de número 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus. Você vai invocar, você vai orar. Quando você orar, Deus vai ouvir a sua oração, vai honrar a sua fé, porque é isso que diz o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 12. Todos nós devemos orar. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago. Eu comecei hoje a ler a epístola de Tiago. Hoje foi o dia de ler o primeiro capítulo da epístola de Tiago. Capítulo 5, versículos 17 e 18. Olha que coisa bonita, irmãos. Diz assim, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, tinha a mesma situação que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Um homem da mesma situação que minha e você. Pensa que ele era um super-homem, não. Mas ele tinha comunhão com o Senhor. Tinha comunhão com Deus. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículos 13 e 14. Glória a Deus. Olha que bênção que o Senhor Jesus fala para nós nessa noite. Capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê nessa palavra? Qual é o seu problema então? Qual é o seu problema? Peça com fé. Não é para sua vaidade, é para a glória do nome do Senhor. Tudo que pedires com fé em meu nome, eu farei. Clame mais o nome de Jesus. Invoque mais o poderoso nome de Jesus. Mas invoque com fé, com coração, com inteireza de coração. Deus trará vitória para a sua vida. Não há limites ao poder de Deus. Eu estou falando isso, irmão, para que você entenda o poder da oração. A arma poderosa que nós temos, que o Senhor dispensou para nós. Abra novamente a sua Bíblia em Tiago. Porque Deus cura. Nosso Deus é o Deus de toda cura. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Veja como ele é simétrico ao segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, aprenda a orar, aprenda a clamar. Não aceita situações que não glorificam a Deus. Você vai ser provado, você vai ser testado. Enfrenta a tentação com oração, clamando o nome de Jesus, invocando o sangue de Jesus sobre sua vida, e diga não ao pecado. Deus te dá graça, te fortalece e te capacita. A oração liberta. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e versículo de número 29, Marcos 9, 29, tem uma palavra aqui muito linda. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmão, tem coisa, irmão, que você tem que se consagrar. Você não quer moleza? Você está lutando, é guerra espiritual. Você não quer mudança, você não quer o seu esposo salvo, a sua esposa salva, os seus filhos libertos, salvo, reintegrado. Mas o que você está fazendo? Você está se consagrando, você está orando, você tem propósito para Deus entrar com providência? Então está aqui, ó, Jesus dizendo. Os discípulos ficam lá orando, clamando: sai, 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 no céu nada. Aí Jesus se repreendeu. Aí foram lá falar para Jesus. Falou: não, é que essa é uma casta. Isso aqui são muitos demônios. E isso sai, como? Oração e jejum, consagração. Nós temos aqui na nossa igreja, todo último sábado, né, irmã Mara? Todo último sábado, nós temos aqui a consagração com o círculo de oração, e tem sido uma bênção. Glória a Deus pelos irmãos que têm conseguido estar aqui conosco. Irmão, que coisa gloriosa. Nós ficamos das 8 às 10 horas aqui em jejum e oração. A gente canta, glorifica a Deus. Houve testemunhos extraordinários. Houve uma porção da palavra todo último sábado, que antecede a Santa Ceia do Senhor. Nossa Santa Ceia sempre é no quarto sábado. Então todo quarto sábado nós temos a grande consagração. Vem, irmão. Pode ser que você não tenha condições de se consagrar durante os dias. Então venha se consagrar. Isso é muito importante, pelo menos uma vez por mês. Você está sinalizando para o Senhor a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A oração faz milagres. Já são 21 horas e eu não gosto de terminar o culto fora de hora. Então eu só vou citar para vocês milagres extraordinários da oração. Atos capítulo 16.
Silas e Paulo estão presos. A Bíblia diz que eles estavam no tronco, portanto, os calcanhares, as pernas estavam presas, os braços estavam em uma posição desconfortável. Eles tinham sido chicoteados, estavam com a costa ardendo, com o corpo dolorido. Tudo conspirou para Paulo e Silas murmurar. A gente, por menos que está murmurando, já levanta azedinho ou azedinha. Precisa parar com isso, irmão. Já levanta maldizendo. Para com isso. Sua boca é uma fonte de água doce, não amargosa. Coração limpo. Jesus fala que a gente só fala do que o coração está cheio. Então não pensa que escapou aquele nome feio que você falou, não. Você precisa ser liberto. Viu? Não escapa, não. É porque está no seu coração. Mas o sangue de Jesus purifica o seu coração, para você ter palavras edificadoras e não de baixo calão. Olha só, irmãos, o que diz em Atos 16, Paulo e Silas presos, tudo conspirou para eles murmurarem, mas eles eram humildes, eles conheciam o poder da oração. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam, cantavam e oravam. Oração e louvor, ocorre o milagre. Você precisa cantar mais e orar mais, porque as cadeias vão quebrar. Haverá um terremoto. Olha que coisa extraordinária. As placas tectônicas da Anatólia foram abaladas porque Paulo e Silas oraram e cantaram. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Haverá um terremoto glorioso na sua casa, para que as coisas sejam totalmente reajeitadas, rearrumadas, porque não há limites ao milagre e ao poder de Deus. Em Atos nós vemos Pedro preso, mas a igreja está orando, a igreja está clamando, e Pedro está preso, mas aí vai um anjo lá e abre a porta, e Pedro sai, a porta se fecha, e Pedro chega. A menininha, coitada, na tradição judaica, as pessoas achavam que a manifestação de um anjo era o anjo da pessoa. Como ela sabia que Pedro estava preso, ela achou que fosse o anjo de Pedro. Ela foi lá, Pedro bateu para entrar, os irmãos tudo orando. Ela foi lá, foi querer dar uma de diaconisa, né, tadinha? Aí chegou lá, o anjo do Pedro está aqui. Olha que fraquezinha, cultura judaica. Ele falou, não, sou eu mesmo, era o Pedro, de verdade. Milagre. O milagre da libertação de Pedro da cadeia. É um milagre aquilo, irmãos. Oração. A igreja estava orando. Por isso que eu estou feliz com vocês. Olha quanta gente que veio orar hoje. Glória a Deus pela sua vida. Você vai ver milagre aqui no Nova Europa. Deus vai abrir os céus. Haverá cura, haverá salvação, haverá batismo no Espírito Santo. Milagres acontecerão nessa casa, porque o povo de Deus está orando. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, orar e se converter, eu ouvirei a oração. Glória a Deus. Pedro e João estão indo para a oração no pátio, no templo, na porta formosa. E aí encontra um paralítico que, desesperado, porque aquela população da Judéia passava necessidade, dependia basicamente das esmolas do templo. E aquele homem levantou a mão dele com lágrimas, certamente. Senhor, me dá uma esmola, eu estou numa minha vida de miserabilidade, eu não posso trabalhar. Eu tenho mobilidade reduzida, eu estou nessa situação. Pedro olhou para ele e disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem imediatamente levantou e andou e glorificava a Deus no pátio do templo, porque a oração faz milagres. Aprenda a orar. Aprenda a ter fé, aprenda a confiar, invoca o poderoso nome de Jesus. Deus vai honrar a sua fé. Eu vou fechar citando Mateus capítulo 7, que é um dos versículos que eu mais aprecio. Por quê? Porque quando eu não era batizado com o Espírito Santo, mas como eu pedi para Jesus me batizar, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu desejava, eu orava, toda a oração minha, Jesus me batiza com o Espírito Santo.
Sabe por que eu tinha essa fé? Por causa de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos, peça, aprenda a orar, clame, peça para Deus, e Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Deus vai honrar a sua fé, porque a sua fé honra ao Senhor. Guarda essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos?